A escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã acende um alerta para o agronegócio brasileiro. Embora o país represente menos de 1% das exportações totais do Brasil, é um comprador relevante de milho e de soja. Vamos entender melhor como essa guerra pode afetar o agronegócio e o preço das commodities com o nosso colunista, CEO da Fox Digital Commodities, Donavan Maia, que já está aqui comigo. Donavan, bom dia, meu caro, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, e essas escaladas, toda vez que a gente tem qualquer conflito geopolítico ou uma guerra, ou qualquer coisa no mundo que intervenha em suprimentos, isso mexe com o Brasil por nós sermos um dos principais fornecedores de alimentos, de grãos e de biocombustíveis, estamos nos tornando no mundo, né? Então, essa questão da guerra aí, o que acontece? Nós estamos com impacto em preço de petróleo, justamente por uma região ser grande produtora de petróleo, não só de produtora, mas uma questão logística. Isso está impactando nos preços do petróleo. Preço de petróleo sobe, sendo bem direto aqui a pauta, nós temos um custo de energia subindo e isso afeta também óleo de soja. Então, ontem afetou o preço do óleo de soja subindo, porque tem uma correlação positiva com o preço do petróleo, e hoje nós vemos aí uma puxada do preço de soja de mais de 1,5%, fazendo a soja aí para julho agora bater quase $12 por bushel. E o ponto interessante, Sebastião, que eu sempre gosto de trazer aqui é que o mercado vai variar, ele nunca vai ficar estagnado, seja por pontos de avanço de colheita, atraso de colheita, qualidade, chuvas ou não, ou até questões geopolíticas como estão acontecendo nesse momento agora, faz o mercado variar e o produtor tem que ficar bastante de olho nas relações de troca dele. Então, quais são os principais impactos olhando para o produtor rural brasileiro? Nós estamos vendo um preço de prêmio em baixa, porque é próprio dessa época que nós estamos em plena colheita de uma grande safra brasileira, mas nós estamos vendo o preço de Chicago subir. Então é hora de um momento de o produtor poder fazer conta, ver relações de troca e poder, a partir da comercialização diversificada dos componentes que a gente fala, trazer para cá que é Chicago, prêmio, dólar, comercializar de forma diferente, poder pegar algumas oportunidades que acontecem quando esse mercado varia bastante. É porque pressão nos preços não significa necessariamente margem melhor, né, Donavan? Exatamente, aí é onde que a gente tem que olhar, por exemplo, eu tenho um conflito agora que está aumentando o preço de petróleo, a gente está falando que gás também está gás natural está com preço mais alto agora, isso faz o quê? Provavelmente a gente vai ter uma escalada em preço de fertilizantes, esse é o receio do mercado, só que tem pessoas que ainda estão com negociações com preço um pouco mais antigo, você está vendo o preço da soja subir, você consegue fazer essas relações de troca, então não é só preço, se está caro ou se está barato, é o quanto eu consigo vender em relação ao quanto eu consigo comprar de insumo. Então, essa relação de troca é o maior trunfo que o produtor rural tem para poder negociar nesse momento e tentar trazer essas relações de troca para níveis mais interessantes. Então, a gente sabe que as margens estão apertando por causa dos preços dos fertilizantes subindo, só que tem momentos e momentos de negociação. Por exemplo, nesse momento nós estamos vendo prêmios muito baixos, o dólar que caiu, só que nós estamos vendo Chicago alto. Então, está na hora de fazer negociações olhando mais para Chicago do que prêmio aqui no Brasil. É um pouco mais complexo, mas é a nova era de agricultura que o Brasil vai passar por esse momento agora, que seria uma maior gestão de vendas. Então, impacta muito, viu? Nós estamos vendo preço de milho subir também. A gente viu o preço de milho voltar a subir hoje lá na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil. Só que ainda tem outro tema aqui no Brasil. É o atraso do plantio da colheita da safra de soja que gerou um atraso no plantio do milho. Então está um receio muito grande se a gente vai realmente ter aquela safra de milho tão grande, o que está dando sustentação para os preços do milho. E aí eu dou o mesmo alerta. É importante o produtor rural que já conseguiu plantar, que tem uma certa expectativa, fazer suas vendas aí olhando para a relação de troca e deixando um pouco mais de margem, já provisionando margem para o seu bolso. Agora, quem travou, travou. Então, esse momento talvez fosse de esperar um pouco mais. Como é que você diria, né? Eu conversei com produtores essa semana que estavam nessa situação. Olha, travei o meu custo, pelo menos. Pegou 102, 105, eu acho, se não me engano. E aí estava esperando por um preço melhor. Com essa guerra, com essa situação toda, esse preço melhor, como você disse, pode até vir, mas em prêmio não, né? Mas aí, de qualquer forma, travar é um bom negócio, né? Travar os custos, pelo menos, garantir, né, Donavan? Ainda Sim. assim.
Sebastião, a gente continua na mesma expectativa, porque nós não sabemos quanto tempo essa guerra vai durar. Então, assim, essa decisão aí de segurar para vender lá na frente, é claro que geralmente o preço sobe por causa da indisponibilidade de produto, mas essa aposta ela começa a ficar muito alta. Então, a primeira coisa que você tem que olhar não é só uma escalada da guerra, é se o produtor rural vai ter fluxo de caixa e vai conseguir segurar essa soja lá para frente. Porque não é uma boa ideia trocar taxa de juro alta para pagar a conta esperando a especulação, um preço que vai vir a subir. Isso é muito arriscado e já deu errado algumas vezes passado. Então, continua a mesma regra do fluxo de caixa, olhando para dentro de casa o que você consegue ficar segurando ou não para poder fazer essa conta lá para frente. Enquanto precisa de fluxo de caixa para pagar, esse ano vai ser crucial ter fluxo de caixa para manutenção das atividades, principalmente para a safrinha e para negociar a safra 26-27. Então, nesse momento agora, a gente continua olhando para a sustentabilidade do negócio, principalmente olhando para fluxo de caixa, tá? Quem conseguir guardar, está na hora de fazer uma estratégia de venda lá para frente, olhando para Chicago, inclusive, vendendo Chicago, esperando os prêmios subirem para quem vai conseguir armazenar. Esse é o ponto, tá? Então, essa é a indicação. Agora, simplesmente esperar por esperar e apostar nisso com as contas a pagar, pode ser um risco muito grande, porque há uma expectativa de alta, sim, mas ela ainda não aconteceu. E se essa guerra for curta, volta os preços, não tem por que ter tanta alta, a não ser que essa guerra se estenda por muito tempo, viu, Sebastião? Não, tá certo. Nessa questão do conflito, então, está entendido e dado o recado também. Agora, uma outra questão interna aqui que você fez referência já, a possibilidade de atraso do milho por conta aí da dificuldade de colheita agora e é por causa do clima, né? E aí eu te pergunto sobre a qualidade dessa soja que a gente está colhendo agora também com certa dificuldade. Muita umidade aqui na região centro-oeste, aqui na região de Brasília. A gente tem encontrado produtor que não está conseguindo, por exemplo, tirar soja para semente, que é um produtor que vende a semente, porque a soja é muito úmida, ela acaba ficando para grão. Ainda assim, para grão, também com níveis de umidade acima do que conseguiria para uma qualidade boa. Essa qualidade também, por conta desse clima, pode interferir também no preço da soja que a gente está vendendo, está negociando? Ela afeta porque ela gera perdas. Então, aquele caminhão que sai com 1.000 sacas de soja, se você tem um desconto de 20% por causa de qualidade ali, você está perdendo 20% da sua produção, é um desconto muito grande. E outro impacto que gera, Sebastião, é no frete, porque aquele frete que hoje já está bastante inflacionado, e nós falamos que isso tinha grande chance de ocorrer, 20% ali do frete que está sendo gasto, ele não está sendo para transportar soja, ele está sendo para transportar água ou impureza ou alguma coisa que não vai virar porque é causa de qualidade. Então, impacta e muito, sim. Esse é um problema difícil de resolver nesse momento. O produtor rural tem que se planejar, mas não é só isso. A gente sabe que vem chuva do céu e é correr para poder ter uma logística boa, para poder tentar tirar essa soja. Tem uma semana que nós tivemos uma trégua aí, conseguimos ter sol aqui em Goiânia hoje, aqui em Goiânia, boa parte do estado de Goiás está com sol, mas a gente tem previsão de chuva para a próxima semana aí. Então, tem que tentar tirar essa soja o mais rápido possível nesse momento, porque impacta sim na lucratividade por causa dessa qualidade da soja que está em campo. Igual você falou, semente então que às vezes o produtor estava esperando um bônus a mais, porque ele recebe um bônus por vender semente, muita soja não está conseguindo dar semente, não está conseguindo ter qualidade suficiente para poder entregar semente. Então está um desafio aí nessa colheita ainda, ela está ainda um pouco travada, viu, Sebastião? Aqui no estado de Goiás, né? E aí esse atraso, de certa forma, gera um outro custo, que é a hora parada também, né, dona Van? Tem um funcionário que não pode ir com a máquina para dentro do campo. Aliás, a máquina para plantar o milho também não pode entrar no solo encharcado. Esse custo também precisa ser computado, né? Caminhões parados, Sebastião, porque a gente sabe que um caminhão parado ali, ele tem um custo ou de diária de um motorista, ou os caminhões alugados geram um custo parado e inclusive as máquinas, as colheitadeiras também paradas ali geram um custo muito grande. Então é um momento que o produtor ele vai ter que sentar, colocar papel e caneta na mão certinho ali para poder ficar computando esses custos, porque não vai dar para negligenciar 1, 2, 3% de perda a mais. Então ele vai ter que ficar olhando isso com muito critério, porque está desafiador nesse momento. Essas perdas geradas por causa de qualidade geram uma perda inesperada que o produtor tinha, o aumento de frete é uma perda inesperada que o produtor também tem, e agora ele vai ter que conseguir gerenciar isso. Aí, como eu estou dizendo, essa perda na produtividade aí, tanto do maquinário, da eficiência produtiva ali, quanto na perda da produtividade da soja por causa dessa qualidade, o produtor rural vai ter que cada dia mais se organizar para poder tentar ter um ganho na hora da venda, porque aí multiplica o resultado, né, Sebastião?
Maravilha. Bom, você trouxe também uns dados para a gente que mostram aí essa evolução ou preocupação que o produtor tem que ter com a produtividade. Conta para a gente, explica direitinho. Olha só, eu trouxe um gráfico aqui interessante, eu não sei se a produção vai conseguir mostrar aí. Olha só, eu gostaria de mostrar um ponto que está acontecendo nos últimos 5 anos, tá, Sebastião? A produtividade, ela não variou tanto. Então, de 2020, nesse primeiro quadro que você pode olhar, de 2020 para 2026, a produtividade ela ficou entre 52 e 60. Então, na média, ali, 55 sacos por hectare. Não foi ela o grande balizador. Agora, o que eu queria trazer aqui é porque o agro ele vive um problema hoje muito grave. E da onde é que está vindo esse problema? A variação de preço que você pode ver no segundo quadro aí, variação em reais por saco, olha só, em 2020 o preço da soja variou entre 85 e 165, em 2021 entre 145 e 185. Então nós vemos aí nos últimos 5 anos variações expressivas no preço da soja. E aí o que nós podemos perceber no quadro 3 é uma variação no potencial de faturamento, ou seja, aquele faturamento esperado com a venda da soja variou muito, inclusive ele variou mais do que a margem de lucro da atividade. O que eu estou dizendo nesse momento? Se a gente erra o time de comercialização, Sebastião, a chance da gente entrar num prejuízo é muito grande. Então, assim, nós temos as questões produtivas, questões climáticas, mas esse quadro eu trouxe para mostrar que a gente fala muito sobre comercialização, da importância que é uma gestão de comercialização bem feita e, invariavelmente, o produtor, quando ele começa a fazer suas compras, ele olha um preço lá na frente de venda e um preço de aquisição. Por mais apertado que essa conta seja, ele sempre tenta fechar no positivo ali. Com o passar do tempo, essa variação de preço acontece, é a hora que acontece um faturamento abaixo do esperado, e aí a gente chega em margens negativas, e isso aí explica um pouco do problema que a gente está tendo hoje no agronegócio, com as inadimplências, com as RJs, isso explica um pouco do que está acontecendo, que é um reflexo dos últimos 5 anos de variação abrupta de preço no mercado. É um negócio cada vez mais profissional enquanto empresa mesmo, né? Além de uma gestão bem feita e uma gestão por profissionais, por empresas que conseguem fazer, né? A gente fica muito, às vezes, como você trouxe aqui a média de produtividade, que não cresce muito, mas a gente fica muito, às vezes, buscando mais produtividade e premia pela produtividade que passa de 80 sacas, 90 sacas. Legal, é ótimo, é preciso mesmo, né? Mas se não tiver a gestão bem feita, como você mostrou nesse quadro, estava olhando aqui no telão, de nada adianta, né? É a margem, é o resultado, é o final, é as contas que precisam ser feitas ali, parece simples, mas não é, e aí precisa de profissionais especializados para isso, né? O produtor ganha ali, né? Porque ganha no plantar já, né, Donavan? Não é no vender, né? O preço do mercado é muito volátil e muito instável, né? Agora, se você faz é igual a conta de casa que a gente faz também, vai no supermercado, né? Já quando ganha no comprar, não é só no que vai consumir depois. Não adianta você comprar o café mais barato se você joga café fora na hora que não toma toda a garrafa lá, não é? Já perde o custo ali. Exatamente. Trazendo para um exemplo muito simples. Mas a questão é justamente a gestão, profissionais capacitados para fazer essa gestão, são empresas muito, muito capacitadas. A gente vê isso, é claro, no nível grande, nas grandes produções, mas isso vale para pequenos produtores também, para outras culturas inclusive, né? A importância da gestão aí nos negócios. Ótima essa exemplificação que você deu aí, enquanto produtividade, enquanto resultado também no bolso, no final das contas, né? Exatamente isso, e a gente percebe que vai haver uma empresarização do produtor rural. Nós chegamos num patamar agora que as margens ficam mais apertadas, mas isso é normal em atividades mais competitivas, e com isso a gente vê onde que está o grande impacto produtivo. O produtor, como você bem colocou aqui, sabe produzir muito bem, tem várias empresas há muitos anos trabalhando com isso, desde melhoramento genético para sementes mais produtivas, tratamento de solo, manejo de solo muito bom, e a gente vê os maquinários também entregando muito bem, e o produtor gerindo isso com muita maestria. Só que na hora da variação de preço, a gente tem uma dificuldade muito grande de poder fazer toda essa produção virar dinheiro. E é esse momento de virada de chave, a gente acredita que está acontecendo agora, essa empresarização do produtor rural e essa profissionalização na gestão de vendas é o que vai dar sustentabilidade e quem vai caminhar para frente aí com segurança e com rentabilidade, você achou? Porque o negócio vai além também do resultado ali da safra, né? Ele precisa ter uma lucratividade tal para reinvestir, para investir, para continuar sustentável, né? As máquinas precisam de reposição, precisam de manutenção, então para todo o negócio funcionar dessa maneira. Donavan, meu caro, muito obrigado por hoje, uma aula tivemos aqui, forte abraço para você, a gente volta a conversar na próxima semana, imagino, né?
Obrigado eu, que Deus abençoe nossa safra, consigamos colher, consigamos plantar e vender bem, né, Sebastião? Que Deus abençoe nossa safra e todos os produtores rurais. Um abraço. Amém, meu caro. Vai ser, vai ser. Dona Van Maia, CEO da Fox Digital Commodities, muito obrigado pela sua participação mais uma vez.